A paz do Senhor para todos os queridos irmãos, aqui é o pastor Paulo Henrique e hoje, dando continuidade à série de sermões expositivos sobre o livro de Salmos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma exposição do Salmo 18. Eu vou estar lendo somente do versículo 1 até o versículo 3, embora o Salmo 18 contenha 50 versículos. Mas eu gostaria de convidar você, que tivesse oportunidade, de estar lendo depois todo esse Salmo, que é de uma preciosidade tremenda. Vamos estar lendo somente então do versículo 1 até o versículo 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Bom, esse salmo é quase idêntico ao capítulo 22 do livro de 2 Samuel, com pequenas modificações. Pode ter sido escrito nos dias finais da vida de Davi, quando havia paz. O título que aparece no original é o Mestre de Canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Embora o título pareça se referir a um acontecimento específico, Davi afirma que o livramento de Deus foi de todos os inimigos e da mão de Saul. De modo que é preferível entender como um resumo retrospectivo de toda a vida de Davi. Davi escreveu muitos salmos, que foram orações inspiradas em horas de angústia, mas esse é um salmo de triunfo, de louvor, de ação de graças, celebrando as obras gloriosas de Deus na sua vida. É um retrospecto da vida de Davi, das suas lutas, experiências pessoais com Deus. Uma das palavras-chave desse salmo é livrar, que aparece nos versículos 17, 19, 43 e 48, indicando o cuidado e a proteção divina na vida de Davi. Alguns comentaristas entendem que esse também é um salmo messiânico, pois o versículo 49 é citado em Romanos 15, 9, como uma referência a Cristo. O salmo ele pode ser dividido em 5 partes. Nos versículos 1 a 3, Davi declara a sua decisão de bendizer a Deus. Nos versículos 4 a 19, ele recorda o seu passado e os feitos misericordiosos de Deus. Nos versículos 20 a 30, ele destaca a bondade e a justiça de Deus. Nos versículos 31 a 45, ele declara que a sua força vem do Senhor. E nos versículos 46 a 50, ele celebra jubilosamente as obras poderosas de Deus na sua vida e na do seu povo. Então, nos versículos 1 ao 3, nós temos louvor e declaração de fé. A introdução do salmo é uma declaração de amor e de fé. Davi inicia o salmo dizendo: Eu te amo, ó Senhor, força minha. A palavra hebraica usada para amor no versículo 1 tem o sentido de amar profundamente, de ter afeição terna. E não é a palavra comumente utilizada para amor, mas é uma forma rara, espontânea e emotiva para enfatizar a intimidade, expressando então a devoção pessoal de Davi. Trata-se de um amor profundo e zeloso, o tipo de amor que todos nós devemos ter pelo Senhor. A expressão força minha indica que Davi reconhece que as suas vitórias não vieram através de sua força, mas através da força do Senhor. Em seguida, Davi utiliza várias metáforas ou figuras militares para descrever a proteção de Deus na sua vida. No versículo 2 ele diz: O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Essas figuras têm um sentido especial e profundo para Davi, assim como para todos que confiam no Senhor. Ele diz: o Senhor é, primeiro, minha rocha. A rocha é uma imagem poética frequentemente utilizada na Bíblia e de modo especial nos livros de Salmos para representar a estabilidade e a firmeza de Deus, indicando que se nós estamos firmados em Deus, não seremos jamais abalados. A segunda é minha cidadela, ou a minha fortaleza, e indica um lugar fortificado, protegido e seguro, onde o inimigo não pode penetrar. Terceiro, meu libertador, demonstra que era o próprio Deus quem estava protegendo e defendendo Davi dos seus inimigos,
do mesmo modo que ele protege e livra todos que confiam nele. Quarta, meu rochedo indica segurança e proteção pela força imutável de Deus. E a quinta, meu escudo. O escudo era um equipamento vital de defesa nas guerras antigas. E diz respeito à proteção de Deus, que como um escudo nos protege dos ataques do inimigo. O apóstolo Paulo listou o escudo da fé como uma das peças da armadura que os crentes devem carregar para o seu bem espiritual. E a sexta, a da força da minha salvação. Literalmente, chifre da salvação. É um símbolo de força e poder que não pode ser resistido. A sétima, meu baluarte, ou meu alto refúgio. Indica um lugar alto que oferece proteção e uma visão privilegiada para nos pôr acima dos nossos inimigos e dos perigos desta vida. Essas metáforas nos mostram que, tanto para o ataque como para a defesa, o Senhor é tudo o que necessitamos para combater as duras batalhas da vida. Nos versículos 4 a 6, nós temos um retrato vívido de uma alma aflita. Davi fala de sua aflição e detalha o enorme perigo ao qual ele estava exposto e do qual buscava livramento. A morte chegou bem perto de Davi, como nos mostra os versículos 4 e 5. Ele diz: cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. As torrentes de impiedade simbolizam os perigos mortais e muitas vezes os poderes do mal e da morte são comparados a um dilúvio devastador. Davi descreve a si mesmo como um homem cercado por todos os lados, pego numa armadilha, preso com cordas e lançado na água para morrer afogado. Porém, no momento mais difícil e escuro da sua vida, uma oração de fé sai dos lábios de Davi. E quando ele clama, o Senhor começa a operar em seu favor. Charles Spurgeon diz que a oração é a portinhola oculta que fica aberta mesmo quando a cidade está rigorosamente sitiada pelo inimigo. O versículo 6 diz: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu santo templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Em sua profunda necessidade, Davi volta-se para Deus, que tantas vezes mostrou a sua benignidade para com ele e para com o seu povo. Como diz João Calvino, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Não houve um grande espaço entre o clamor de Davi e a resposta de Deus. Nos versículos 7 a 15, Davi retrata a intervenção de Deus em termos figurados que dão um tom intenso e vívido à sua poderosa libertação. Para demonstrar que Deus ouviu o seu clamor e que se preparava para batalhar contra os seus inimigos, Davi descreve a ação e a manifestação de Deus primeiramente como um terremoto e a seguir como uma forte tempestade. De modo figurado, Davi diz a partir do versículo 9 que Deus baixou os céus e desceu numa tempestade como um guerreiro em seu carro de combate, cavalgando velozmente num querubim, acompanhado de trevas, chuva, vento, granizo, trovões e relâmpagos. Essa tempestade inclui o trovão de Deus, um ruído assustador que lança temor nos corações de seus inimigos. Essas teofanias, ou manifestações visíveis de Deus, tinham o propósito de demonstrar que o Deus soberano estava agindo. Em todas as circunstâncias, o poder de Deus estava trabalhando em favor de Davi. De igual forma, quando estamos esperando pela resposta das nossas orações, seja nos momentos de grande agitação ou quando a vida parece monótona, a presença sobrenatural de Deus está agindo em nosso favor. Nos versículos 16 a 19, Davi relata o que veio depois da sua libertação. Tudo isso em resposta às suas orações. Na hora certa, Deus estendeu a sua mão e livrou a Davi. O inimigo cai derrotado, mas Davi mantém-se firme, sustentado pelo Senhor. Porém, no versículo 17, Davi deixa claro que não foi pela sua força que ele venceu os inimigos poderosos. Ele diz: livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. O forte inimigo aqui parece indicar o rei Saul, que perseguiu a Davi com toda a ira e com seu poderio militar durante muito tempo. Apesar de ser comum aos homens se sentirem poderosos
Quando se vêem livres de um grande mal, Davi não agiu assim. Ele reconheceu a sua condição de fraqueza ao dizer que os seus inimigos eram mais poderosos do que ele. Ele só pode declarar, como diz o Salmo 118, versículo 23, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Em seguida, no versículo 19, Davi descreve as bases do favor que Deus lhe mostrou, dizendo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Davi foi retirado dos lugares perigosos, onde estava sujeito a ataques e corria perigos, e foi transportado para um lugar espaçoso, onde estava seguro e onde o inimigo não podia lhe fazer mal. O amor de Deus é a fonte de todas as bênçãos que recebemos. Esse amor é ativo, dando ao homem tudo o que ele precisa, mas também fazendo dele tudo quanto ele deve ser, para que o propósito divino seja cumprido. Nos versículos 20 a 30, nós vemos a bondade e a justiça de Deus. Davi louva a Deus por cumprir as suas promessas. A libertação de Davi tinha por base o fato de que Deus governa os acontecimentos deste mundo com a sua justiça e amor. Primeiramente, Davi mostrou como o Senhor age, mas agora ele mostra como o agir de Deus está relacionado às nossas vidas. O princípio estabelecido nesses versículos é que o Senhor pune os ímpios, mas recompensa os justos. Há uma conexão entre a ação de Deus em prol do homem e a atitude que o homem toma perante Deus. No versículo 20, Davi declara, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Esse versículo tem uma aplicação plena em Cristo como o Messias prometido. Porém, no contexto imediato, a justiça e a pureza de Davi, como no Salmo 15, refere-se a uma retidão relativa. Davi não estava reivindicando uma perfeição impecável, mas estava testemunhando a sua integridade e devoção pessoal diante do Senhor. Ninguém é inocente perante Deus, mas através do sacrifício perfeito de Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados e nos justificou, podemos, como diz Hebreus 4,16, nos achegarmos com confiança ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O mais importante é que depois da vitória, Davi continuava com a mesma determinação de continuar fazendo a vontade de Deus, como mostra o versículo 21. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Infelizmente, muitas pessoas se aproximam de Deus quando têm problemas e se afastam quando são socorridas. Mas Davi continuava na mesma atitude de obediência a Deus e às Escrituras. Ele diz, pois tenho guardado os caminhos do Senhor. O modo de Davi se expressar não é pesaroso, como se ele olhasse para uma realidade que se foi, mas demonstra a confiança de que tal afirmação era uma realidade presente. Ele permanecia obedecendo a Deus e agindo com retidão e santidade. É importante entendermos que o caráter e as alianças de Deus não mudam, mas o seu modo de tratar conosco é determinado pela nossa resposta ao Senhor e à sua palavra. A maneira de nos relacionarmos com o Senhor define a maneira como ele se relaciona conosco. Davi mostra o agir de Deus, ilustrando o princípio de que Deus recompensa os homens na terra de acordo com a atitude que eles tomam para com o Senhor. Os versículos 25 e 26 expressam bem essa ideia. Com o benigno, te mostrarás benigno, e com o homem sincero, te mostrarás sincero. Com o puro, te mostrará puro, e com o perverso, te mostrarás indomável. Nesse caso, a atitude de Deus é a resposta à nossa atitude. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Deus nunca erra. Seus atos são justos e seu caminho é sempre correto, como deixa claro o versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. No versículo 29, Davi triunfantemente declara, porque contigo entrarei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltei uma muralha. Assim como Davi, os justos são capazes de realizar feitos admiráveis, somente por causa da ajuda divina de que desfrutam.
pois, como disse Charles Spurgeon, não podemos fazer nada sem a ajuda constante que vem do alto. Nos versículos 31 ao 45, nós vemos que a nossa força e a capacitação vem de Deus. Davi, como rei, tinha muitos motivos para louvar ao Senhor pelo socorro que recebeu durante as suas campanhas militares. Os versículos 31 a 45 detalham a celebração triunfante das vitórias de Davi sobre seus inimigos, onde o sucesso é atribuído totalmente a Deus. Davi reconhece que não foi a sua própria força que lhe deu vitórias. Ele deixa claro que a sua força vem daquele que tudo pode. Deus é inigualável, ou seja, não pode ser comparado a nada nem a ninguém. No versículo 31, Davi pergunta, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Somente o Senhor é Deus, é o único e verdadeiro Deus, infinitamente superior a todos os outros deuses das nações, que são apenas obra das mãos dos homens. O Deus vivo e verdadeiro é uma rocha firme e inabalável para os que confiam nele. Davi deixa claro que é o Senhor que nos reveste de força, no versículo 32, e nos capacita adestrando as nossas mãos para o combate, no versículo 34. Por isso, com o Senhor ao nosso lado, a vitória está garantida. Entretanto, para aqueles que se opõem ao Senhor, não há nenhuma garantia de ajuda ou socorro, como nos mostra o versículo 41, que diz: clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. No versículo 46 a 50, nós vemos um louvor final de gratidão a Deus. Depois de demonstrar como Deus o socorreu nas horas de dificuldade, Davi volta ao seu tema de louvor, de triunfo, de amor, tudo dedicado a Deus, o seu Salvador. No versículo 46, Davi louva o Senhor dizendo: exaltado seja o Deus da minha salvação. A palavra traduzida como exaltado dá a ideia de alguém que é levantado ao alto, indicando que Deus é tremendamente superior a tudo que existe. Nesse caso, a tradução seja exaltado cumpre o papel de glorificar aquele que ouviu as orações de Davi e o salvou de seus inimigos mais fortes e mais numerosos do que ele, como deixa claro os versículos 47 e 48, que diz: é Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos. As vitórias de Davi ultrapassaram os limites de Israel, de modo que o nome do Senhor se tornou conhecido também em outras nações. Por isso, no versículo 49, Davi testemunha aquilo que Deus fez por ele, dizendo: glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Em seguida, Davi conclui o salmo no versículo 50, exaltando a benignidade ou o amor fiel de Deus para com ele e para com seus descendentes. Davi usa as palavras para sempre, indicando que as promessas de Deus se cumpririam através do Messias, isto é, através de Cristo, que, como diz Apocalipse 11:15, reinará pelos séculos dos séculos. E concluindo, o salmo gira em torno do Senhor e daquilo que ele, em sua graça, fez por seu servo Davi, e retrata a atitude de Davi de louvar e exaltar ao Senhor por todos os grandes livramentos e vitória ao longo de sua vida. É interessante reconhecermos que os salmos de Davi brotaram de sua experiência com Deus. Ele procurou socorro divino em cada período da sua vida. A sua confiança em Deus nos momentos difíceis de sua vida o levou a um relacionamento íntimo com Deus e com a sua palavra. Desse modo, ele pôde escrever salmos que tocaram e tocam profundamente os corações de um incontável número de pessoas. Infelizmente, o ser humano sabe colecionar mais tristezas do que alegria. Ele enxerga mais os problemas e menos os livramentos. Por isso, muitas vezes, a pessoa se torna carrancuda, amarga e infeliz. Charles Spurgeon afirma corretamente que nós somos muito propensos a gravar os nossos sofrimentos em mármore e escrever as nossas bênçãos na areia. No meio de todas as experiências que Davi passou na sua vida, o amor e a presença de Deus sempre eram uma grande realidade para ele. Davi valorizava o seu relacionamento com Deus mais do que qualquer outra coisa. Porém, quantos são os que buscam a Deus nos momentos difíceis,
mas que se esquecem de Deus e até abandonam a igreja quando seus problemas não são resolvidos. Porém, isso não aconteceu com Davi, porque seu relacionamento não estava baseado nos seus interesses, mas no seu amor a Deus, como deixa claro o início desse salmo. Da mesma forma, devemos buscar a Deus não somente pelo que Ele pode fazer, mas principalmente pelo que Ele é. Quando Davi olha para trás, para os livramentos e vitórias que teve ao longo da sua vida, ele reconhece que vieram do Senhor e não da sua capacidade ou forças. Deus, no seu grande amor, prometeu nos dar forças para enfrentarmos os desafios, mas não eliminá-los. Se Ele não nos desse uma estrada árdua para caminhar, uma montanha para subir e uma batalha para lutar, não cresceríamos e nem teríamos muitos momentos maravilhosos de íntima comunhão com o Senhor. Como disse James Packer, se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dele. Porém, o Senhor não nos deixa sozinho com os nossos desafios. Antes, Ele fica ao nosso lado e nos ensina e nos fortalece para que possamos enfrentá-los. A proteção de Deus ao seu povo é ilimitada e pode manifestar-se de muitas maneiras. Deus não apenas socorre os seus filhos das dificuldades no tempo oportuno, como também lhes dá graça e forças para suportar as suas provações até que chegue o momento certo dele nos trazer a vitória. Como Davi, nós também podemos olhar para o passado e ver as mãos de Deus dirigindo a nossa vida com a sua graciosa proteção e cuidado. Sendo assim, podemos olhar para frente, para o futuro, com a certeza que o Senhor continuará cuidando daqueles que põem a sua confiança e esperança nele somente. Como diz Woodrow Crow, se Deus foi fiel para você ontem, você tem razão para confiar nele amanhã. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.